Auristella Street, o primeiro podcast voltado exclusivamente para a literatura romântica, entrevistas, bate-papo, novidades e muito mais. Acompanhe nossas redes sociais toda terça-feira. Olá, românticas do Brasil, aqui quem fala é Elimar Souza, em mais uma resenha da Auristella Street, os podcasts de romance e literatura romântica mais incrível desse país. Eu sempre começo com a autoestima elevada, né? Sempre sou eu que estou elogiando aqui o Auristella, então, por favor, vamos dar uma força aí. Então, hoje, mais uma resenha de um romance de época que é simplesmente sensacional. Uma proposta indecente da diva Emma Wides. A Emma Wides é uma autora norte-americana, uma curiosidade aqui que a gente ficou sabendo, que já morou no Brasil, né, já viveu aqui com o pai dela é diplomata, parece que eles viveram no Sul, então ela arrisca algumas palavrinhas aí em português. O dia que ela tiver, que ela puder vir ao Brasil, a gente vai poder ouvir um bom dia, um obrigada, quem sabe até umas frases maiores, porque ela passou um bom tempo aí da adolescência aqui no país. Esse livro dela é o primeiro livro publicado em português, no Brasil. Ela já publicou alguns livros em Portugal, mas no Brasil ela ainda não havia publicado nada. E a Cherish Books, depois de conversar muito, negociar, conseguiu trazer o romance dela pra cá. Então, só por causa disso já merece uma série de aplausos. Hoje, esse romance ele chega às leitoras brasileiras com muito entusiasmo. Ele demorou um pouco para sair. A Cherish estava batalhando para que esse livro saísse o melhor possível. Foram várias capas feitas, construídas. Os detalhes foram levados em consideração, porque era uma história muito importante. Então, foi um investimento muito grande da equipe da Cherish para deixar esse livro o mais bonito possível, com um texto mais preparado possível para vocês. O livro ele vai contar a história de dois nobres, um conde, que é o conde de Maderville, e o duque de Hathaway. Os dois são amigos há muito tempo, são conhecidos pela libertinagem, estavam sempre lá tomando as pingas. Não é pinga, né, gente? Pinga é aqui, mas vocês entenderam, tá? E os dois, num dia que estavam bem chapadão lá, só no rolê e tal, aí o que aconteceu? Os dois resolveram fazer uma aposta. E essa aposta, ela girava em torno de quem era o melhor e maior amante de Londres. Ai, gente, eu tô apostando, eu não faço uma aposta nunca, gente, eu sempre perco, mas um negócio desse. Imagina, quem que faria uma aposta dessa aqui no Brasil, gente? Sei lá, Ronaldinho Fenômeno com Ronaldinho Gaúcho? Ele toca pro Ronaldinho Gaúcho. E olha como é que ele entrou. Olha o que ele fez! 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 Gol! Eu não ia ficar quieta. Então, eles dois resolvem fazer essa aposta, só que eles precisam de alguém que vai julgar essa aposta. E isso talvez seja a maior dificuldade, De repente, um dia lá, um belo dia, os dois estão lá, tal, e eles recebem uma missiva, um bilhetinho lá, um recadinho e tal, com uma hashtag sou eu, hashtag eu resolvo a parada, hashtag sou viúva, hashtag ai. Ela manda isso pra eles, um bilhetinho, uma mulher, e eles falam, show, agora nós resolve a parada, compadre. E aí, quando eles são surpreendidos pela Lady Caroline Wynne, que é uma jovem mulher, ela tem 22 anos só, já é viúva, foi um casamento terrível, o marido dela não era uma boa pessoa, não era um bom amante, mas ele morre, deixa ela com uma certa independência financeira, não porque ele seja legal, ele só faz isso porque ele sabe quem vai herdar o título caso ele morra. Então, entre deixar a esposa bem e deixar esse cara furioso, ele preferia 1000 vezes deixar esse cara furioso. E ela tá ali sozinha, ela nunca conheceu os prazeres que algumas mulheres dizem sentir quando estão casadas ou quando têm amantes, e ela sempre se culpou por isso. O marido conseguiu criar nela uma insegurança enorme. Então ela pensa assim, eu vou me oferecer para resolver essa parada, vou conhecer os dois maiores libertinos de Londres, os dois são conhecidos por serem homens viris, bons amantes, então
eu tô tranquila, eu não quero me casar de novo mesmo, os dois também não querem isso, então eu vou lá e vou resolver a parada. E aí eles concordam, né, resolvem mantê-la, né, anônima da situação, ninguém vai saber que a Caroline está envolvida nessa parada, então eles vão lá e partem pra aposta. Assim, eu não gosto de contar muitos spoilers do livro, porque acaba tirando o prazer da descoberta, eu acho. Então, tem coisas que elas vão ser... como é que eu vou dizer? Você vai conseguir entender conforme o livro vai se desenrolando. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que tem duas grandes histórias acontecendo, né, nesse livro. Né? Além dos 3 personagens que são apresentados aqui nessa sinopse, você vai conhecer um novo personagem, né? Um personagem que tá ali, que tem relação ou com o Conde ou com o Duque, eu não vou contar qual dos dois. Então, assim, se o pessoal tá preocupado com... tem gente que não gosta de romance triângulo amoroso, tem gente que não gosta, né, de uma mulher que fica indecisa entre 2 caras. Não é nada disso. Então, vocês têm que ler o livro pra descobrir. É importante lembrar também que muita gente achou assim, nossa, vai ser um livro super erótico. Tem cenas sensuais no livro. Não é a grande questão é exatamente as conversas que ela vai tendo, né, com os personagens. A gente vai descobrindo o quanto a Caroline ela é, apesar de ser viúva. Ela ainda é ingênua, ela é muito carente, né? Ela praticamente foi jogada nas mãos desse marido dela, que era um nobre, pelo pai. Pai esse que simplesmente nunca se importou verdadeiramente com ela, né? No momento que ela casa, esse pai meio que deixa ela pra lá, ela agora vive a vida dela, ele não tem nada a ver com isso. Então, ela vai descortinando, ela vai meio que fazendo com que essas barreiras que ela tinha vão sendo derrubadas, né? Uma a uma. Então a gente só tem a noção disso conforme o livro vai passando, né? Conforme o livro vai acontecendo. Uma coisa que eu achei legal nos 2 personagens, assim, você consegue ser simpática a todo mundo, né? Porque todo mundo, de certa forma, tá protegendo o coração por motivos diferentes, né? Ou porque era cego demais e não enxergava o que estava bem à frente dos seus olhos, ou por ter sofrido uma desilusão amorosa, né, quando era muito jovem, ou por ter casado obrigada, né, por conta do pai, por conta das obrigações, né, do título do pai, do título do marido, ou então alguém que resolve que o casamento com alguém decente, né, vai fazer com que reais sentimentos sejam escondidos, sejam colocados para debaixo dos panos, assim. Então, é um romance de época que primeiro vai encantar quem é fã do gênero, quem gosta de romances, né, desse tipo, vão se apaixonar, né? Ela é muito sutil, a Emma Wiles. A Emma Wiles ela é muito romântica, ela consegue passar sentimentos, às vezes só com um olhar, com um gesto, né? A maneira com que as coisas vão se desenrolando no livro, a gente vai percebendo isso. Então a gente fica doido pra saber como que ela vai desatar esses nós que ela nos apresenta no início do livro e fica com um sorriso bobo depois que termina, né? E fica com uma vontade louca de ler de novo Emma Wiles, que é meio isso, né? Você lê uma vez e parece que você quer voltar do início, né, e continuar lendo, né? Como eu falei pra vocês, esse livro é uma aposta enorme, né, do selo editorial Cherish Books. A Cherish ela veio para apresentar, para deixar a gente ter contato com esses textos que nós normalmente não teríamos, né? Porque a gente sabe que tem um mercado editorial grande aí que está se dedicando, né, a grandes títulos. Não que a Cherish, eu falo nós porque, né, eu também tô lá, né? Então, jabazinho certo aí e tal. Chefe, dá um aumento aí. Não que a Cherish não esteja buscando grandes títulos, grandes nomes, ela está. Mas assim como aqui no Brasil a gente tem talentos que estão aí escondidos, né, a Cherish quer procurar esses talentos na Amazon e USA. Nossa, olha, sentiu meu inglês? USA. Ai, gente, fiz que me contrata. Quer buscar esses talentos e trazer para a Amazon brasileira. Então a gente na verdade, a Cherish Books ela é um selo alternativo, né? É um selo que está tentando trazer mais leitoras para a Amazon. Eu sei que muitas de vocês têm pedido nas redes sociais da Cherish, né, por livros físicos. Gente, isso é um sonho da equipe inteira, mas isso só vai ser possível se os e-books do selo editorial alcançarem um número
enorme de leitoras, e a gente está no caminho para isso. E para isso ser concretizado o mais rápido possível, a gente precisa do apoio e da ajuda de vocês. A gente precisa que vocês que estão ouvindo esse podcast, que indiquem os livros da Cherished para outras pessoas, que compartilhem, que marquem a editora, que leiam os livros, critiquem, né, façam indicações, ou seja, movimentem pra gente as redes sociais, os amigos, as leitoras de romance, para que elas conheçam os títulos da Cherished e a gente consiga trazer mais autoras incríveis pro Brasil. Falei pra caramba hoje, então assim, em breve vocês vão ter outra resenha, né? A gente tá preparando umas surpresas aí pra vocês, né? Vai vir muita coisa legal, entrevistas, bate-papos. Por enquanto a gente só tem uma rede social, que é a fanpage no Facebook. A gente não abriu outras porque realmente é muito difícil, nossa equipe hoje é muito pequenininha. Então a gente está conseguindo lidar hoje com a fanpage e com o nosso e-mail, que é auristellastreet@gmail.com. Então, por enquanto é só, a gente se vê, né? Se vê não, né? Se escuta, né, Lemar? Pelo amor de Deus, ninguém tá se vendo, né? Mas depois eu coloco uma foto minha. Mas se vocês tiverem curiosidade pra saber como eu sou, só digita no Google Gisele Bündchen, que vocês vão achar uma pessoa que parece bastante comigo. Então, até a próxima com Auristella Street.